E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Fala, Biel, seu lindo. Beijo. E aí, gente, como é que vocês estão? Nada de pular carnaval, né? Chega disso. Pessoal, só tô esperando aqui o Zé. Assim que ele entrar, me dá um toque aqui. Já convidei o professor aqui. Bom, pessoal, tá escutando o áudio sem som? Como tá o áudio aí? E aí? Fala, Zé, tudo bem? Tá com áudio aí? Tô, agora tá. No começo não tava. A hora que eu entrei, não tava conseguindo escutar você. Tá escutando? Agora eu tô. Agora tá Pessoal, legal. vocês estão escutando aí? Galera, como é que tá aí? Dá um retorno para mim. Acho que tá Show? legal agora. Ah, maravilha. Pessoal, então, continuando aí a nossa série de lives, como eu estava falando aqui, tentando falar e estava sem som, então eu vou repetir. Eu tenho a honra de trazer para vocês esse professor maravilhoso, esse cara que há tantos anos trabalha com odontologia num nível absurdo, né? E, cara, pouquíssimas pessoas têm a propriedade em dizer, em informar para a gente como que vão ficar nossos trabalhos adesivos a longo prazo, né? Como que é a resposta de todo esse capricho, esse carinho que a gente tem. E o professor, gente, ele é uma referência nisso. Então, escutem atentamente, vejam aí tudo que ele tem para falar. Outra coisa, o Zé é uma pessoa incrível, uma das melhores pessoas que eu conheço no meio. Dá vontade de você pegar e levar embora para casa. Então, além dele ser uma referência da odontologia, ele é uma referência como pessoa, cara. Professor, uma honra estar com você aqui. Eu estou muito feliz que você aceitou aí fazer essa live e dividir um pouquinho aí do seu vasto conhecimento com a gente. Legal. Olha o Johnny aí. Gente, obrigado. Boa noite, Cassião. Obrigado, cara, pelas palavras, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falando sobre um assunto que eu gosto pra caramba, que é longevidade de restaurações de resinas compostas. Né? Esse mês agora, de março, por volta mais ou menos do dia 15, vai fazer 39 anos que eu montei meu primeiro consultório, né? E talvez um dos procedimentos que eu mais tenha realizado ao longo desses anos, evidentemente, que há 39 anos atrás a odontologia era completamente diferente do que é hoje, né? Não só os materiais que nós tínhamos à nossa disposição e as técnicas, mas também o próprio desejo dos pacientes, aquilo que os pacientes esperavam da odontologia tinha um nível bem menos ansioso, bem menos exigente do que o pessoal tem hoje, né? Evidentemente, né? Mas, no entanto, a odontologia hoje em dia, eu acho assim, ela está numa fase muito legal, né? A gente tem muita coisa para oferecer para o paciente e, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou já pensaram, espero, no passado, né? Que isso tenha ficado no passado, é que as restaurações com resinas compostas, elas seriam um material, assim, provisório, temporário, né? Uma coisa assim, que você vai usar enquanto não chega a vez ou você não tiver a grana para fazer uma restauração cerâmica. E isso não é verdade. Né? Eu costumo dizer que a resina composta, nos dentes anteriores, por exemplo, né, elas são os materiais mais estéticos possíveis. Elas são mais estéticas do que a porcelana. Tudo bem que elas sofrem ao longo do tempo mais do que a cerâmica em si, não é verdade? Mas, por outro lado, né, as resinas compostas elas são materiais que te permitem, por exemplo, fazer uma restauração parcial, recobrindo parcial o dente e aquilo ali mimetizar com uma naturalidade perfeita. Né? A cerâmica, se você cola um fragmento, aquele fragmento vai aparecer, porque o brilho é diferente, o envelhecimento daquele material é diferente, e a gente vai ver que o envelhecimento da resina, é lógico, ele ocorre com o passar do tempo, mas ele permite um troço que é
demais, 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 que se chama reparo. Reparo não é falha. Reparo é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que a nossa restauração dure muito mais tempo. Essas 2 semanas que passaram, eu tive uma grata surpresa. Em primeiro lugar, que um trabalho que a gente fez junto com o pessoal que eu admiro demais, mas demais mesmo, que é o pessoal da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Principalmente através do professor Rafael Rato Moraes. Eu acho o cara fantástico, o cara é demais, e eu tive a oportunidade de participar de um trabalho que eu vou mostrar para vocês sobre longevidade de resinas compostas em dentes anteriores e posteriores, que a gente fez juntamente com o pessoal da universidade lá da Holanda, o professor Nick Opdam e o Bars Luhmann, que são dois expoentes, né, dessa área da odontologia na pesquisa no que se refere à longevidade de materiais restauradores. E também nessa semana que passou, na sexta ou quinta-feira, se eu não me engano, foi publicado um trabalho de um querido amigo chamado Paulo Rodolfo, lá do Rio Grande do Sul também, que já tinha 2 trabalhos sobre longevidade de resinas em dentes posteriores, e agora saiu um novo trabalho dele, de 33 anos, explicando como a longevidade ocorre depois de 33 anos das restaurações em boca. Também juntamente com o pessoal da UFPEL, né, da Universidade Federal de Pelotas, e também com o pessoal lá da Holanda. Então, são 2 trabalhos que a gente vai discutir aqui também. Eu separei assim mais ou menos as conclusões, porque eu acho que são extremamente recentes e saíram agora, essas 2 semanas, né? E elas traduzem, assim, de uma maneira muito legal, aquilo que a gente entende e aquilo que a gente vivenciou ao longo desses anos do que é envelhecer uma restauração, né? Porque a gente está acostumado a olhar, principalmente na internet, né? O tempo todo, né? A gente tem, principalmente no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, a gente vê restaurações lindas, né? Mas essas restaurações lindas, elas não vão permanecer lindas, né? Com todos aqueles detalhes e tal. Elas vão envelhecer. O ambiente bucal ele é um ambiente altamente agressivo para a resina composta. A resina composta no ambiente bucal, participando do processo da mastigação, da fonação, enfim, em função, essa resina composta, ela vai sofrer impactos significativos ao longo do tempo. Mas isso não quer dizer que ela não vai sobreviver. A gente tem uma das conclusões desses trabalhos é que depende muito do olho do dentista, né? Eu vou mostrar aqui alguns casos, né, que a gente tem, né? Eu vou inverter a tela aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal. Deixa eu ver se vai ficar na posição que eu quero aqui. Vamos ver. Ah, ficou legal. Show de bola, professor. Ficou bom, ficou bom. Ah, ficou bem no lugarzinho, joia. Né? Então, a pergunta é aquela, né? Quanto tempo vai durar a restauração? É isso que o pessoal pergunta, não é verdade? O paciente chega para você, você passa o valor e tá, mas isso aí vai durar para sempre? Meu, para sempre não durou o dente, né? O dente teve que ser restaurado por algum motivo, seja lá qual for. Alguma coisa aconteceu que você precisou fazer restauração naquele dente. Então, ele não durou para sempre. Se o dente que é feito de esmalte de dentina, que é o melhor material para fazer dente, não tem melhor que isso, foi o que Deus fez. Então, não tem material de resina, de cerâmica, de cerâmica, seja lá o que for, que vá durar a vida inteira. Se Deus quiser, a pessoa vai sobreviver por mais tempo do que a sua restauração, não é verdade? Então, vamos lá. Então, tem alguns trabalhos que a gente fez, tanto em dentes anteriores quanto em dentes posteriores, que a gente teve a felicidade de poder registrar num determinado tempo, aqui, a substituição de algumas restaurações, né? Isso aqui é um filme que a gente fez através do microscópio, mas com uma câmera analógica, né? Não era uma câmera digital. Esse trabalho já tem alguns anos, né? Tem mais de 10 anos, se eu não me engano, são 13 anos. Então, mas que dá para a gente ver que, se você obedecer o critério, nós não vamos falar aqui sobre o processo restaurador em si, o Cássio é um cara extremamente habilidoso, um dos profissionais mais caprichosos que eu conheço, e não estou falando isso porque eu estou na frente dele aqui, né? Mas ele, com certeza, ele faz as suas restaurações, tanto de dentes anteriores quanto de dentes posteriores, tanto com resina quanto com cerâmica, ele faz de uma maneira extremamente criteriosa, e esse critério que a gente observa
por esses profissionais que são... Eu vi aqui o Rafael, lá da Bahia também, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho dele, né? Então, o que acontece? Esses profissionais, eles seguem um passo a passo muito bem descrito, muito bem detalhado e sem pular passos. Então, as restaurações com resinas compostas, seja em dente anterior quanto em dente posterior, elas são críticas. O que quer dizer isso? São restaurações que obedecem uma sequência lógica, uma série de passos, aonde todos esses passos têm de ser rigidamente seguidos, sob pena de você falhando um deles, você condena toda a sua restauração. Então, você obedecer um critério, como eu falei para vocês, eu não sei se está um pouco estourada a imagem aí, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco o brilho. Tá legal? Está levemente estourado. Se diminuir um pouco, acho que vai ficar bom. Diminuir aqui, acho que ficou melhor, né? Então, isso aí é o final da restauração, quando nós concluímos, né? Ô, Gra, não usa a internet aqui, senão vai cair. A internet aqui tá ruim. Dá uma olhada aí na live se caiu. Não, não acende a luz não. Apaga a luz aí. Nossa, caiu pra mim aqui. Foi o Zé que caiu, pessoal? Eu achei que eu que tinha caído. Acho que o Zé caiu, gente. Deixa eu ver com ele aqui. Pedi pro pessoal daqui de casa nem usar a internet, justamente para não acontecer essas coisas. Deixa eu ver aqui. Tentar convidar ele de novo. Espera aí, pessoal. O Zé caiu, né? Vamos ver se ele entrou de novo aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele lá. Poxa, tava ficando tão bom, né? Agora que tava chegando na parte legal. A internet é fogo, cara. Aí, ele voltou, gente. Aê! Puta, eu fui mexer no negócio aqui, eu fui mexer aqui, sei lá o que eu vou fazer aqui, eu sei que ele fechou. Eu não consegui entrar de novo, cara, desculpa aí. Então, deixa eu voltar lá onde a gente estava, tá bom? Então, então eu estava mostrando o caso, né? Então, esse aqui é a restauração, como ela ficou na hora que a gente finalizou, né? Aí fica tudo lindo, tudo bem, não tinha, eu não fiz nenhuma caracterização com corante, né? Nos sulcos e tal, porque a paciente não queria. A paciente é uma dentista, né? Ela pediu para mim, Zé, pelo amor de Deus, não vai enfeitar muito o dente, não, que eu não gosto. Mas beleza. Aí o que acontece? Aqui, depois de 6 anos, tudo tranquilo, tudo legal. E aqui depois, aqui continua depois de 6 anos, né, mostrando os 3 dentes que foram restaurados. E aqui depois de 13 anos, não é verdade? Quando a gente olha depois de 13 anos, evidentemente que algumas coisinhas a gente percebe. A gente percebe ali, olha, quer ver, ó? Eu não sei se eu consigo aumentar aqui, eu não estou conseguindo aumentar, mas tem uma manchinha aqui, olha. Dá para ver? Tem uma bolinha aqui, ó, e uma mancha aqui. Dá para ver ali? Dá para ver, Cássio? Continuidade aí.
É, então, 13 anos depois, aí você vai falar assim, então vamos fazer alguma coisa ali, vamos fazer um furinho aqui, colocar, fazer um reparo. Não, isso aqui, gente, não precisa de reparo. Resina é um material friável. Quanto menos você mexe, mais tempo ele dura. Eu vejo muita gente falando assim, você tem que ir no consultório a cada 6 meses para fazer um polimento. Pelo amor de Deus, se fizer um polimento a cada 6 meses, sua restauração não vai durar. Porque cada vez que você faz um repolimento, você está tirando o material da superfície da sua restauração. Então, não é para mexer. Coisas pequenas assim, isso aqui é normal depois de 13 anos. Deixa quieto, vai ficar assim durante muitos anos. Isso aqui não representa um risco para a sua restauração, né? Então, vamos ver. Olha aqui, ó. Aquela restauração, radiograficamente falando, não sei se vocês viram no vídeo, eu fiz uma restauraçãozinha aqui por palatina, né? Como se fosse um slot horizontal, mas não dá nem para ver aonde que ela está, né? Não dá nem para ver ela ali, tá certo? Isso é uma coisa que a gente vai ver em alguns trabalhos aqui que nós vamos citar, onde a gente tem, quanto menor a restauração, quanto menor a cavidade, mais longeva, evidentemente, vai ser a sua restauração. Tá? Isso aqui é um caso que a gente fez em 97, né? Seguindo um critério que a gente fazia naquela época, né? A gente usava adesivo convencional de 3 passos, ou seja, aquele onde você faz o ataque ácido na dentina e no esmalte, depois você lava, mantém a dentina úmida, aplica o primer e depois coloca o Bond, né? O que é uma resina hidrófoba. Posteriormente a isso, o que a gente fazia? A gente colocava uma camada de resina flowable, né, no assoalho, pulpar um pouquinho, e depois a gente ia construindo a dentina. Hoje em dia a gente não faz dessa maneira, a gente faz de uma maneira um pouco mais objetiva, né? Porque quando a gente coloca muitas porçõezinhas pequenas, umas em cima das outras, o que acontece? Você vai, sem querer, colocando bolhas de ar ali, e isso aí acaba prejudicando a sua restauração, né? Então, aí as últimas camadas, né? A gente fez o primeiro molar e aqui o segundo molar, né? Algumas dessas imagens não estão muito nítidas, isso aí é slide, né? Que a gente tirou na época, e slide você tinha que esperar, a gente tinha que esperar o filme vir, né, da revelação para ver se ficou bom ou não, e às vezes estava meio fora de foco, a gente tinha que selecionar a que ficou menos pior, né? Não tinha outra chance de ver depois, mas está aí, a restauração em 97, depois de 21 anos em função, em 2018, e aqui depois de 25 anos em função. Quer dizer, é uma restauração oclusal, evidentemente que ela ainda vai ter pelo menos mais 5, talvez com sorte, mais 10 anos em uso, né? Então a gente sabe que a resina composta hoje em dia, o problema não é se ela vai durar ou não, ela vai durar. É em que condições que ela dura, porque nem todas as restaurações envelhecem dessa forma. Não é tudo assim, tá certo? Nem sempre ele é assim. Só que esse aqui é um trabalho do Paulo Rodolfo, né? O primeiro que eles publicaram, né? Que foi uma avaliação sobre as resinas compostas em níveis posteriores depois de 17 anos. Nessa época, as primeiras restaurações que ele fez, assim como as que a gente fez, deixa eu virar para mim um pouquinho aqui, assim como as que a gente fez, a gente não tinha muitas vezes o adesivo dentinário, a gente tinha só adesão em esmalte, basicamente. Então a gente revestia toda a dentina com cimento de ionômero de vidro. Aí fazia o ataque ácido só no esmalte, lavava, secava tudo, colocava o adesivo, polimerizava e depois fazia a restauração. Então, quando a gente está falando desses casos mais antigos, aquele que eu mostrei para vocês de 25 anos, não. Aquele de 25 anos, a gente já estava usando os adesivos, né? Os adesivos dentinários. O adesivo que eu usei naquela época era o Albond 2, que é um baita de um adesivo da Bisco, né? Um adesivo muito bom, que tem uma longevidade, a gente percebe, né, em vários estudos, muito legal, né? Então, esse trabalho do Paulo Rodolfo é o trabalho dele de 2006, agora de 2011, né? Onde já tinha 22 anos, né, de trabalho clínico, e é onde a gente percebe, olha aqui, ó, nessa foto do trabalho dele, algumas foram feitas com Herculite, outras foram feitas com P50, Herculite era uma resina da Kep, P50 é uma resina da 3M, né, que antecedeu a P60, né, e sucedeu a P30, todas elas eram resinas visando as restaurações em dentes posteriores, e você percebe essas manchas aqui, né? Isso aqui faz parte do processo de envelhecimento. Isso aqui, gente, não é cárie. Isso aí não é cárie secundária, isso aí é mancha.
Isso aí não quer dizer que vai ter uma cara aí. Tem gente que pega uma restauração dessa com 22 anos e já troca. Porque fica aquela ansiedade de achar que isso aí está evoluindo. Se você for ver, isso aí não tem uma evolução significativa. Isso aí não é uma infiltração, né? E esse aqui é o trabalho mais recente dele, desculpa, não é 2011, é 2022, tá? Isso aqui é 2022. Eu coloquei isso aqui em todos os slides daqui para frente. Eu fiz isso aqui hoje porque eu quis colocar nessa live que a gente está fazendo esse trabalho que eu achei fenomenal. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui tudo é 2022, um trabalho atualíssimo, né, que eu tenho certeza que vai se transformar na grande referência da literatura no que diz respeito à longevidade dos dentes posteriores. O Paulo Rodolfo, ele é um clínico, ele é uma pessoa muito bacana, é um sujeito sensacional, né, de um coração enorme, né, e está aí muito bem acompanhado, né, da Bruna, do Cauê Colares, do Marco Correia, do Flávio de Marco, do Nico Ptan, do Maximiliano Sense e do nosso querido Rafael Rato Moraes. Né? Então, isso aqui são algumas das conclusões que o trabalho dele chegou. Esse trabalho agora, gente, esse trabalho foi publicado semana passada. Tá? Então, foram considerados 2 cenários. As restaurações que, ao longo desses 33 anos, não precisaram de nenhuma intervenção. Essas restaurações elas foram citadas como restaurações de sucesso. Tá? E aquelas que foram reparadas, mas que ainda funcionam, elas têm uma cotação de sobrevivência. Tá certo? Ou seja, necessitou fazer alguma coisa nelas. Olha a Magda aí. Tudo bom, querido? Necessitou-se fazer alguma coisa nelas, mas não foi substituída totalmente a restauração, tá certo? Então, nesse trabalho, interessante que as principais razões para o insucesso foram fratura e cárie secundária, a taxa de sobrevivência foi de 73%, ou seja, restaurações que ainda funcionam, mas que necessitaram de pequenos reparos, tá? E a taxa de sucesso, ou seja, aquelas restaurações onde não foi feito nada, né, nenhum reparo, foi de 48%. Isso é muito bom, gente. São 33 anos. Isso aí é mais velho que muita gente que está aqui nos vendo. Não é verdade? Essas restaurações são mais velhas do que muita gente que está aqui. Em geral, é claro, né, que molares, dentes superiores e dentes com 3 ou mais superfícies restauradas apresentaram, obviamente, maiores riscos de falha ao longo do tempo. Né? Olha aqui, essas aí são as imagens de alguns dos trabalhos. Né? Acho que seria legal a gente tirar um pouquinho os comentários, o Cássio, para o pessoal poder ver, porque às vezes pode estar na frente, eventualmente. Já removeu, é que mudou um pouco a plataforma aqui. Quando você toca na tela... Mudou, né? Não dá mais para a gente saber exatamente como é que é o negócio. Ele só joga até a metade aqui, ele não remove inteiro, entendeu? É mesmo? Usado, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Mas está dando para ver aí, né, que algumas restaurações têm umas manchas bem significativas. Outras não. Outras praticamente mantêm a morfologia original, né? A gente vê nessa primeira fileira aqui, todas as restaurações que tem aqui, olha, desse molar, aqui tem uma trincazinha bem pequena nesse prezinho, mas que ele não fez nada, deixou quieto aí, deixou desse jeito. Agora, outras não, outras já têm manchamentos mais significativos, né? Talvez essa aqui seja a pior de todas elas que a gente viu nessas imagens, mas, no entanto, essas restaurações claramente envelhecidas, com sinais visíveis, né, como essas manchas marginais, manchas superficiais, algum desgaste, lascamentos, alterações de forma anatômica, de translucidez, ou seja, de cor, né? E ainda são clinicamente satisfatórias. A gente tem que aprender a ver e a observar como são as restaurações quando elas envelhecem. Elas não têm aquela imagem bonitinha do Instagram que foram feitas na semana passada. Ela vai envelhecer, todas as restaurações vão envelhecer. Como eu mostrei para vocês, algumas envelhecem super bem, outras envelhecem super mal. E é assim mesmo que funciona, né? A maioria... Oi? Eu acho que é importante a pessoa entender que é mal esteticamente. Talvez visualmente a gente entenda que aquilo ali está, poxa, não está idêntico à anatomia original, mas o que você precisa entender é que isso não significa que você precisa trocar a restauração. Exatamente. É isso? Porque quanto mais você troca, não adianta. Não existe microscópio, não existe laser, não existe nada que te impeça de remover estrutura dentária quando você vai remover uma restauração existente para fazer uma nova. Toda vez a cavidade vai ser ampliada.
Se você começou essa restauração no paciente com 10 anos de idade, que às vezes a gente faz isso, em primeiros molares principalmente, que são os dentes que mais sofrem, a gente percebe, nesses trabalhos de longevidade, são aqueles que a gente percebe que sofrem mais, talvez por terem sido restaurados numa idade muito tenra, né, numa idade muito cedo. Com 20, 30 anos, aquela restauração já tem muito tempo de estrada. Né? A gente não quer ficar trocando essa restauração a cada 5 anos. Porque na quarta troca você vai estar fazendo um onlay. Na sexta você vai estar fazendo um canal. Provavelmente na sétima, quando esse paciente tiver 50 anos, que é um cara novo. Hoje em dia, 50 anos é novo, eu acho super novo, 50 anos. O que acontece? Esse cara já vai estar provavelmente com um implante naquele dente. Não é verdade? Então, nesse caso especificamente, como foi um dentista só que fez, e era um dentista que fez todas essas restaurações, que tinha uma visão conservadora, a maioria das intervenções que ele fez, quando ele viu alguma falha, era reparo e não substituição. Por isso que elas duraram tanto tempo, entendeu? O reparo, sendo uma primeira opção de intervenção, ao invés da substituição, resultou numa maior longevidade nesse trabalho. Isso eu acho fantástico da gente saber. Tá? Sem querer alongar muito, mas só para ver as conclusões, já que é um trabalho super importante, tá legal? É um fator... um dos fatores importantes, que eu acho da mais alta relevância, por isso que eu estou mostrando isso aqui, é como o dentista reage às restaurações que estão envelhecendo. Nesse estudo, muitas vezes, o profissional, como eu disse, já optou por apenas acompanhar pequenas alterações. Por exemplo, tinha uma trinquinha lá, tem gente que olha e fala assim, ai, vou arrumar. Para quê? Se não está incomodando, deixa a trinca. Deixa ela quieta. Não faça nada. Quanto menos você fizer, mais tempo essa restauração vai durar, tá? Portanto, a atitude do profissional ao avaliar restaurações antigas pode variar entre afetar as suas decisões clínicas, pode variar, né? E afetar as suas decisões clínicas, influenciando, em última análise, a durabilidade do tratamento. Então, tem vários casos que a gente pode mostrar para vocês. Esse aqui é um caso 96 que a gente fez, várias restaurações, né? Algumas classe 2, algumas classe 1, né? E aqui, olha, essas restaurações depois de 24 anos. Aqui, não sei se dá para você ver, depois de um certo tempo, deu uma cárie na distal desse dente. Quando eu fiz a restauração, não tinha cárie aqui. Eu não tirei toda a restauração que eu fiz. Eu não tirei toda a restauração. Olha aqui, do outro lado, a mesma coisa. Entendeu? Essa restauração aqui, essas restaurações de 1997, a mesma paciente, eu fiz 2 restaurações de resina e um onlay cerâmico ali, com cerâmica feldspática, né? Depois de 23 anos. Oi? Igual ali. Nessa restauração, você decidiu manter, né, parte da restauração porque foi você que fez. Você que realizou. Exato. Qual seria a sua decisão clínica? Moveria tudo? Então, aí você tem que analisar. Por isso que é importante, né? Existe um trabalho, eu esqueci o nome dele agora, talvez eu cite ele mais para frente, eu acredito que eu vou citar, onde ele mostra que quando você troca de dentista, a chance de você substituir restaurações ela é muito maior. Porque o outro dentista não vai saber em que condições aquela restauração foi feita. E nessa história, muita gente está trocando restauração que ainda podia estar funcionando, que não precisava de troca. Não é verdade? Olha esse caso aqui, ó, um caso que a gente fez em 97, né? Um caso que foi feito, olha lá, a cavidade. Esse caso tinha uma trinca grande nessa região ali, olha, tá vendo? Tinha uma trinca bem grande. Olha aqui, a restauração no pós-operatório imediato, no nosso slide, né? Aqui, depois de 21 anos, tá certo? E aqui, depois de 25 anos dessa restauração, tá certo? Aqui mostrando até um videozinho que a gente fez através do microscópio, que desse para observar bem a superfície, que está gasta, se a gente for prestar atenção. Ela está gasta, tá vendo? Ela está áspera. Eu vou fazer um repolimento. Não vou fazer nada. Zero. Não vou polir aquilo ali. Porque eu vou, ao polir, ao fazer um polimento, porque para deixar aquela superfície mais lisa, principalmente do primeiro molar, o primeiro molar tem 1 ano a mais do que o segundo, tá? O segundo molar tem 1 ano a menos. Então, para eu deixar essa superfície do primeiro molar polida, o que acontece? Eu vou ter que desgastar muito ela. Olha ali, ó, a proximal desse dente não tem nada ali. Talvez você enxergue uma bolinha preta aqui. Isso aqui é uma bolha preta que tem uma bolha de ar na massa da resina. Tem gente que pensa assim, eu vou pegar aqui. Eu estou mostrando isso para vocês através do microscópio.
A olho nu você não vai ver isso nunca, entendeu? Mas você vai falar assim, eu vou fazer um furinho aqui para preencher. Para quê? Deixa a bolha aí, ela está aí há muitos anos, tá certo? Então, tá aí, olha, a restauração depois desse tempo todo, inclusive com acompanhamento radiográfico, né? Esse aí são restaurações do outro lado, que essa paciente tem, depois de 25 anos, depois de 21 anos, depois de 25 anos. Outra coisa interessante, né? Esses sulcos profundos que a gente costuma fazer, isso aí é um prato cheio para, num determinado ponto, você ter acúmulo de placa nele ali, ó. Placa, cálculo, entendeu? Então eu não sei até que ponto é legal fazer muita anatomia muito profunda, sabe? Com um sulco muito fundo. Os sulcos eles têm que ser superficiais, eles têm que ser rasos, para não acumular placa bacteriana. Então, tudo isso é muito, muito interessante, né? Esse caso aqui, olha, tá vendo? A gente fez em 1992, 27/3 de 1992. Isso aí é foto em papel que eu tirei na época, né? Porque eu não tirava nem slide, porque eu tirava essas fotos só para mim. Não tirava para mostrar para ninguém. Entendeu? Eu nunca achei que eu fosse dar aula disso, que eu fosse mostrar para alguém. Eu usava isso para minha referência como profissional, né? Então, esse caso aí de 92, tá vendo? Depois, em 2002, depois de 10 anos, deu uma bolinha ali, eu inventei de colocar isolamento absoluto para fazer aquele reparo. Fiz o reparo aqui, fiz o reparo aqui, tá? Beleza. Depois de mais 10 anos, tá certo? Depois de mais 10 anos, não, depois de mais 8 anos, né? Os reparos se mantêm, beleza, estão ali, tá? E aqui, gente, tem 28 anos. 28 anos. Tá vendo? O reparozinho já falhou ali de novo. O reparozinho já deu uma falhazinha aqui. E aqui deu um desgaste muito grande. Por quê? Porque a paciente, se ela não era uma bruxômana, ela se tornou pelo menos uma apertadora dental. E aqui chegou aquela hora, com 28 anos, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trocar, nós vamos reparar. Nisso aí, a paciente sumiu e ela vai retornar na semana que vem, depois de 30 anos. Ou seja, em 2 anos ela não fez nada, ficou isso aí do jeito que estava. Provavelmente o que a gente acha. Isso aqui é da irmã dela, que nós também fizemos em 1992, tá? 1992, aqui depois de 20 anos, né? O caso está bem legal. Aqui depois de 28 anos, e eu vou mostrar a próxima foto que eu tirei sexta-feira agora. Não, sexta-feira, eu estou achando que hoje é domingo, né? Hoje é terça-feira. Então, na sexta-feira passada, eu tirei essa foto da paciente aqui, depois de... Ah, não está aí. Puxa vida. Ai, eu não coloquei ali. Espera aí, deixa eu mostrar uma fotinho para vocês, depois de 30 anos. Vou colocar aqui. Mas está a mesma coisa. Vou falar a verdade para vocês. Está a mesma coisa. Está a mesma coisa depois de 30 anos. Então, a restauração dela de 30 anos envelheceu bem melhor. Então, na verdade, é essa foto aqui mesmo. Só que aqui eu não troquei. Aqui é 30... Na verdade, é 29 anos e 6 meses. Tá? Eu tirei essa foto na sexta-feira agora. Tá? Na sexta-feira passada. Tá certo? 29 anos em função. Tá? Em dezembro desse ano, vai fazer 30 anos. Então, por exemplo, nesse caso, da irmã dela, que foi feita mais ou menos na mesma época, envelheceu melhor do que a outra. E você percebeu, né, que de 20 para 30 anos, no outro caso, o envelhecimento foi bem maior, né? Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Né? Olha aqui, ó. Aqui era com 20 anos, aqui com 28 anos. Né? Em 8 anos, a gente teve uma mudança significativa. Então, essas coisas ocorrem, né? Então, esse aqui é o trabalho que a gente fez, junto com o pessoal lá da UFTEL e do professor Nico Opdan, Nico Bars-Luhmann, da Holanda, né? Onde a gente revisou as evidências recentes, né? Quer dizer, fez uma revisão bibliográfica, fornecendo uma visão geral sobre o desempenho clínico de restaurações de resinas compostas, né? Então, foram utilizadas 4 bases de dados, enfim. E a gente percebeu os sinais que podem ser observados em restaurações envelhecidas e como nós podemos abordar esses sinais. Então, na verdade, as conclusões desse trabalho que a gente foi isso aqui, né? Que as restaurações de resina composta, elas falham. Olha que coisa interessante, Cássio.
as restaurações de resinas compostas, elas falham pelos mesmos motivos que levaram à restauração em primeiro lugar. Quer dizer, o mesmo motivo que te levou a realizar a restauração naqueles dentes é o mesmo motivo que vai levar para fazer a substituição daquela restauração depois de um certo período de tempo. Ou seja, por que você faz restauração de dente posterior? Ou por cárie ou por fratura. Por que você vai... por que essas restaurações falham? Ou por cárie ou por fratura. Exatamente pelos mesmos motivos. Tá? E as variáveis que influenciam as taxas de falha incluem fatores relacionados ao dente, como perda de tecido dentário, qualidade da estrutura remanescente, posição do dente no arco, se tem tratamento endodôntico ou não, e fatores de riscos que também são relacionados ao paciente, como o risco de cárie, hábitos parafuncionais, isso aí exerce um fator fundamental, sexo, idade e variáveis socioeconômicas. Tá? Técnicas e materiais restauradores de última geração, olha que interessante isso também, tem influência limitada na durabilidade das resinas compostas. É engraçado que esses trabalhos que a gente observa nesses estudos de longo prazo, a maioria das resinas já não estão mais disponíveis no mercado. Elas já foram substituídas, não tem mais essas resinas. E eu não acho que as resinas que tem hoje são melhores do que aquelas. Será? Não sei. Porque elas funcionaram muito bem, sim. Não é verdade? Poxa, 30 anos? 30 anos, então. Os dentistas e suas decisões clínicas também desempenham um papel significativo na longevidade, incluindo sua abordagem às restaurações envelhecidas que estão em serviço. As restaurações envelhecidas podem apresentar manchas superficiais, como a gente já viu, e marginais, perda de forma anatômica, translucidez, desgaste, lascas, fraturas e outros defeitos menores que não precisam de nenhuma intervenção. Né? Então, nesse trabalho, eu mostrei esses casos que eu estou mostrando aí para vocês, principalmente esses 3 últimos que vocês viram, estão nesse trabalho. Né? Então, o emprego clínico de restaurações de resinas compostas é um aspecto desafiador de sua longevidade, mas as resinas compostas posteriores e anteriores podem alcançar durabilidade clínica de longa duração. Isso já é um fato. Se a sua restauração não está durando, alguma coisa está errada na técnica, não é no material. Tá certo? Então, a gente já sabe que isso é uma realidade. Você, professor. Oi? Era justamente o que eu ia perguntar para você, que eu achava super importante a gente pontuar nesse sentido, porque existem muitas pessoas que ainda creem, né, que o material, o amálgama, por exemplo, seja um material mais resistente que a resina. E, poxa, pessoal, tá dando para ver de forma bem tranquila aí, né? Eu tô achando que o Zé caiu de novo, hein? Deixa eu ativar aqui. Pessoal, o Zé caiu, né? Voltei? Voltou, professor? Não, tô aqui, ó. Tô aqui. Isso que você falou é uma coisa tão interessante. Eu vou mostrar um caso aqui que não está na sequência minha aqui, mas que eu acho que vai ilustrar isso que você falou. Ó. Eu vou mostrar um caso aqui. Isso aqui está no final do trabalho. Isso aqui está no final, não está no meio do que eu ia mostrar. Mas já que você falou do amálgama, olha esse caso aí. Ó. Isso aqui é um caso que eu fiz em 95, tá? Eu troquei 2 restaurações em resina aqui, tá? E no mês 3 e no mês 10, eu troquei esse amálgama grande para uma incrustação, uma onlay. Na verdade, uma inlay, né? É só uma cúspide que foi recoberta aqui, tá? Então, uma pequena onlay em cerâmica feltspática. Isso em 1995. E esse amálgama que vocês estão vendo aqui, fui eu que fiz mais ou menos uns 5 anos antes. Tá certo? Mais ou menos em 1990. Era segundo molar, tá vendo aqui, ó? Eu que fiz esse amálgama nela. Esse amálgama aqui ela já tinha. Então, quando eu fui substituir, ela tinha amálgama nesses 2 dentes. Eu não tenho a foto, né? Mas eu troquei para o Scott Bond Z100 em 95 e aqui eu fiz uma onlay cerâmica. Olha o que aconteceu, tá? Depois de 24 anos. Depois de 24 anos. As resinas envelheceram. Tudo bem, pré-molar é uma restauração menor, apesar de ser uma MOD. A restauração é extensa para o dente, mas o dente tem uma superfície pequena que está exposta à fadiga no meio bucal. Tá? E a incrustação de cerâmica feltspática está lá. Mas olha o que aconteceu com a amálgama. Falhou. Mas falhou catastroficamente. Quebrou o dente, ela está com um implante ali. E a gente sabe que MOD de amálgama no longo prazo é fratura do dente.
É risco, né, professor? Tá vendo? É risco, eu não quis trocar. Tá vendo? Eu não quis trocar. Na época, mas olha o que aconteceu. Eu falei, não, vou deixar o amálgama, porque o amálgama é um material mais resistente para segundo molar. Eu falei, eu não vou trocar, mesmo porque eu tinha feito há pouco tempo, tinha feito há menos de 10 anos, naquela época, né? Essa paciente, eu não acompanhei ela, eu fiquei muitos anos sem vê-la. Então, quando ela veio até mim, eu não sei se quando fraturou esse dente, se poderia ter salvado de alguma maneira, entendeu? Mas o profissional optou pela extração e pelo implante. Então, quando o pessoal falava antigamente, né, que o amálgama, não, o amálgama dura mais que a resina, não, não, não. Isso não é a realidade mais. Porque o amálgama ele vai durar, não é até ele falhar, ele vai durar até o dente falhar. Vai ter uma fratura parcial desse dente ou vai ter uma fratura total, dependendo da extensão daquele amálgama. Mas a trinca sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Vamos voltar lá então, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui é de dente posterior, né? E é lógico que as falhas dos dentes anteriores, elas são diferentes, não é verdade? As falhas nos dentes anteriores, elas representam, muitas vezes, uma substituição, não por falha do material. Muitas vezes, nos dentes anteriores, as restaurações são substituídas por uma razão pura e simplesmente estética. É só estética. Então a restauração está lá, a restauração está funcionando, a restauração talvez tenha algum desgaste, mas ela pode estar manchada. Ou ela pode estar, ao envelhecer, a gente sabe que o dente ele se torna mais translúcido com o passar do tempo, o esmalte se torna mais translúcido, né? E a resina, com o passar do tempo, ela tende a se tornar mais opaca. Então, muitas vezes, com o passar do tempo, você percebe a sua restauração. Aquela restauração que tinha sumido, ela nem aparecia, num determinado momento, você consegue visualizá-la. Aí você vai trocar. Não porque o material falhou, mas porque a estética já não era mais conveniente. E isso varia muito, gente. Mas muito de pessoa para pessoa, né? Então, a gente sabe, né, que as falhas nas restaurações em dentes anteriores, elas estão muito relacionadas, às vezes, né, frequentemente, ao aspecto estético. Não é verdade? Então, olha esse caso aqui que a gente fez em 2006. Olha, quer ver? Ó? Olha esse caso aqui. Ó. Isso é um paciente dentista também, né? Ele tinha uma restauração classe 4 aqui, olha, tá vendo? Ó? E o que aconteceu? A gente fez uma substituição, tá? Na época a gente usou uma resina da Ivoclar, que chamava Four Seasons, baita de uma resina legal, muito boa, né? Microhíbrida, muito legal, enfim. Esse aí foi o resultado. E aqui o resultado depois de 12 anos, tá? Então aqui era o caso antes, né? Imediatamente após, né? O pós-operatório imediato, depois de polida a restauração, e aqui depois de 12 anos, sem retoque nem repolimento. Nesses 12 anos, nada foi feito nesse paciente. Aliás, eu nem vi esse paciente nesse período. Resta na hora dele voltar. Aí a gente percebe que daqui para cá houve um desgaste, principalmente aqui na borda incisal. Aí você fala, vamos fazer um reparo. Não. O que a gente vai fazer aqui é perguntar para o paciente. Escuta aqui, o que você está achando da restauração? Ah, Zé, tá bom pra caramba. O cara é dentista. Deixa quieto, porque se eu acrescentar um pouquinho de resina aqui só na incisal, não vai ficar legal. Porque eu não tenho mais essa resina, e eu não tenho uma resina dessa com 12 anos de idade para colocar aqui. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui vai ficar um pouquinho diferente. Não vai ficar exatamente igual. Deu para entender? Então, para eu fazer um reparo aqui, eu teria que fazer uma camada em toda a superfície do dente. Tá certo? Toda a superfície do dente. Então, eu tiraria não tudo que eu pus. Né? Tiraria aqui um meio milímetrozinho e colocaria uma camada de resina. Poderia fazer isso. Mas o paciente não quis, ótimo. Isso aqui, gente, foi em... Quando que eu falei? 12 anos, se não me engano. Não, 12 anos. Mas que ano que foi isso aqui? 2018. Quer dizer, já tem 16 anos essa restauração sem reparo. Já tem 16 anos. Tá certo? Tá na hora dele voltar para a gente ver como é que tá, fotografar e poder mostrar aqui.
Então, é isso que eu tinha falado antes, né? Segundo Baratieri, as restaurações dos dentes, eles envelhecem em direções opostas. Enquanto os dentes, na verdade, o esmalte se torna mais translúcido, a dentina se torna mais pigmentada e as resinas, com o passar do tempo, se tornam mais opacas. Então, tem esse caso aqui, por exemplo, né, que a gente fez em 2003. Olha aqui, ó. Tá? Pequenos acréscimos, tá? Pequenos acréscimos de resina, tá certo? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Acréscimos aqui, olha, na incisal, na incisal, na incisal, na incisal, na incisal, na incisal, foram bem sutis, tá vendo? E aqui, depois de 16 anos. Aí o que a gente faz? A gente pergunta para o paciente. Você está para escutar? Sim. Então é isso aí. Deu para escutar? Não, tá tudo jóia, tá. Aí sim, depois de 16 anos, eu fiz um repolimento. Tá? Quase 17, né? Aí eu fiz um repolimento. Mas depois de 16 anos. Tá certo? Então, o desempenho clínico das resinas, segundo esse trabalho aqui, o desempenho clínico das resinas compostas utilizadas como material restaurador permanente é satisfatório e pode ser indicado com segurança. É óbvio, né? As etapas clínicas de aplicação dos sistemas adesivos, inserção do material restaurador e fotopolimerização adequada, vou adicionar aí, devem ser realizados com cautela, respeitando as recomendações do fabricante. Ou seja, tem que usar um bom adesivo, tem que inserir o material de maneira correta e tem que fazer uma polimerização perfeita. Perfeita. Isso aqui é um caso que a gente fez em 2001, tá certo? O paciente retornou depois, você olha e fala assim, não está muito bonito e tal. É a mesma coisa, depois de 18 anos, tá bom? Tá bom. Então o que você faz? O repolimento acabou. Só isso. Mesma coisa aqui, no mesmo período, né, que foi feito, né? Mesmo os materiais que a gente usou, o Ecolite e o Renamel, 18 anos em função. Tá bom, Paulinho? Tá. Tá legal? Tá. Eu estou vendo que está um pouquinho mais translúcido aqui depois do repolimento. Mas ele está feliz. Larga a mão, deixa quieto. Essa restauração foi feita em 97. Na verdade, depois de 22 anos. Meu, tá na hora de trocar. Eu sei que está na hora de trocar. Isso foi em 2019. Isso é uma amiga minha. Ela falou, Zé, então agora eu vou fazer um clareamento e a gente troca. Sumiu. Veio a pandemia, nunca mais ela apareceu, mas vai aparecer, se Deus quiser, né? Esse aqui é um trabalho do pessoal lá da... Oi? Não apareceu porque não está incomodando. Não, lógico que não está incomodando. Entendeu? É isso que eu falei para você. Daria para ter trocado antes aquela restauração? Com certeza. Se fosse outra pessoa, por exemplo, com 12 anos, ia falar, Zé, pelo amor de Deus, troca isso aqui. Está errado? Não, não está. Mas isso é só para a gente ver que a durabilidade da resina ela é relativa. Principalmente no dente anterior. Dente posterior é quando quebra ou quando dá cárie. Agora, o dente anterior é quando fica feio. E esse ficar feio depende. Depende. É totalmente subjetivo. E é engraçado totalmente subjetivo. Do paciente quanto do dentista, cara. Porque Oi? o paciente eu acredito que vai depender dos dois, tanto do dentista quanto do paciente. Exatamente, E exatamente. uma fala tão importante, professor. É um convite, né, ao raciocínio, ao pensamento, a tentar entender a nossa ideia de ser minimamente invasivo. Né? Porque é muito bonito a gente falar isso. É lindo a gente falar isso. Mas qualquer manchinha, qualquer coisinha, a gente já quer lá e fazer um reparo, alguma coisa nesse sentido. Então, poxa, gente, acompanhando esses casos, eu acho que não tem nenhum convite mais importante que esse, é o raciocínio. É você tentar minimizar essa ideia louca que a gente tem de que a gente está reparando as coisas e tudo a gente consegue arrumar e tudo vai ficar perfeito. Né? Exato. Precisa entender como os materiais envelhecem. Exato. E isso não acontece, né, só com resina. Isso acontece com cerâmica também. A gente está vendo pessoas que fez lente de contato há 5 anos atrás querendo trocar porque não está mais legal, porque quer atualizar. Cada vez que você troca, você está perdendo estrutura dentária, meu amigo. Você tem que prestar atenção. Só que você tem que falar isso para o seu paciente, que o paciente vai falar assim, Zé, minhas facetas estão feias, já não gosto mais. Faz 10 anos que você fez, quero fazer de novo. Eu tenho laser de Erbium para tirar a faceta. Não é fácil, não. E depois que você tira a faceta, você tem que tirar o cimento. Se você fez a adesão correta, é dureza para tirar. Você detona o dente do paciente. Detona.
Lente de contato dentária é prótese. É prótese. Quando o paciente chegar e falar assim, eu quero fazer lente de contato nos meus dentes. Fala assim, você quer fazer prótese nos seus dentes? É isso que você tem que perguntar, porque é o que você não vai fazer. Agora, a resina ela permite reparo. A resina, ela tem uma durabilidade muito melhor. A resina, muitas vezes, você não tem que levar ela lá na cervical, como você faz com a lente de contato inteira. Você leva até a metade do dente. E olha que coisa fantástica. Ah, mas daí não fica branco total. O branco total vai cansar, negão. Daqui a um tempinho, você não vai querer mais. Tudo que é artificial, tudo que a gente não olha em todo mundo e vê mais ou menos igual, que se destaca da multidão, que se destaca de todo mundo, tem uma validade. Depois de um tempo, isso cansa e acaba. Aí você vai falar, eu quero trocar. Meu, e mesmo trocar resina composta, vocês vão ver um casinho aí. Não é fácil, não. Só que a resina ela permite reparos. Ela permite que você não recubra totalmente a superfície do dente, né? Então, voltando lá, né? O comportamento de falha nesse trabalho aqui do pessoal lá da UFPEL, né? Também. O comportamento de falha das restaurações anteriores é diferente dos dentes posteriores, com menos cáries secundárias presentes, bem menos cáries, tá? E mais restaurações sendo substituídas pela aparência estética. A longevidade das restaurações de resinas compostas pode ser prejudicada pela falta de critérios para intervenção nas restaurações existentes e principalmente pelo diagnóstico incorreto de cárie secundária. Essa conclusão é demais. A odontologia deve se esforçar mais no treinamento dos dentistas em como lidar com restaurações imperfeitas. Essa é a sacada. Isso aqui é um caso que foi feito em 2000, que a paciente tinha essa restauração em Adapt, que é aqui, né? Tá? Que foi substituída. Achei que era uma restauração pequena. Olha o tamanho da restauração, enfim. Eu usei na época Herculite XRV, né? Se a gente for olhar aqui, olha, tá vendo? Ó? Peraí, eu quero voltar aqui. Se a gente for olhar, tá vendo que ela já tem uma recessão gengival nessa região aqui, né? Tá vendo? Então eu fiz a substituição, tá? Fiz a substituição, tá aí o antes e o depois, tá? E aqui depois de 17 anos. Envelheceu mal. Envelheceu mal. Mal por quê? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma camada de resina sobre outra camada que eu mesmo pus, e com o passar do tempo, tinha uma bolha aqui que ficou exposta na cavidade bucal e manchou. Manchou aqui, manchou aqui, manchou aqui, manchou aqui. São hábitos da paciente. Só que essa paciente, ela estava passando por um problema de saúde, ela não queria fazer a substituição das restaurações nesse momento. O que a gente fez? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um repolimento profundo, sem fazer acréscimo nem nada. Falei, vamos polir isso aí, mas polir assim, com força, sabe assim? Porque qualquer coisa eu ia substituir, eu ia fazer um reparo, ia fazer outra coisa. Então eu falei, vamos polir com força mesmo. Então, usando disco, broca, ponta multilaminada, borracha, tudo que a gente teve à mão ali para tentar fazer a remoção da melhor maneira possível de tudo que tem aí, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Ali eu tentei não fazer acréscimo, tá vendo? Onde tinha aquela bolha, eu fui desgastando. Eu fui desgastando, tá vendo? Multilaminada. Ali o disco não vai, eu não consigo com o disco tirar ali, ou com uma borracha. Então eu tive que usar uma multilaminada. Mas agora, onde o disco vai, eu vou com o disco, depois eu vou com as borrachas. Isso aí eu fui indo. Que nem eu falei para vocês, gente, com força, com vontade, né? Com vontade. E aí, no final, o que a gente conseguiu foi isso aqui, né? E ela sumiu, né? Isso aí isso foi 2019, né? Já vai fazer 20 anos que essas restaurações estão na boca, já tem 3 anos. Provavelmente está manchada de novo. Talvez a gente tenha que fazer a substituição. Está na hora da gente dar uma olhadinha. Mas olha como é que ficou, tá vendo? Então o repolimento é muito legal, né? Isso aqui é um quadro que o Adriano Lima, lá da Unip, que é professor de materiais da Unip, ele fez para o livro da SBOE, da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, de 2019, mostrando o fluxograma de como cuidar das restaurações, entendeu? Em dentes anteriores e posteriores. Então aqui, dente posterior, tem cárie? Tem, substitui. Tem cárie? Não.
Tem alteração de cor, manchamento marginal, mantém e acompanhe. Pronto. Só isso. Agora, no anterior, a restauração está fraturada, seja anterior ou posterior, realiza reparo. Reparo é inviável, substitui. Agora, no dente anterior, tem cárie? Tem. Substitui a restauração. Tem cárie? Não. Tem alteração de cor, manchamento marginal? Não. Mantém e acompanhe. Tem alteração de cor? Sim. Faça o repolimento. Funcionou? Sim. Mantém e acompanhe. Funcionou? Não. Realiza reparo. O reparo é inviável, substitui a restauração. Então é isso aí, gente. Isso aí, o Adriano foi muito feliz, né? Não tem outra opção. É isso aí. O ideal é que a gente sempre procure ficar nisso aqui, ó. Mantenha, acompanhe, mantenha, acompanhe, mantenha, acompanhe. Sempre que possível. E quando possível, realizar reparo. Realizar reparo, sempre que possível. A dúvida acompanha, né, professor? Exato. Já é melhor. E esse caso é muito legal. Isso aqui é um caso que eu fiz, uma paciente, são algumas restaurações anteriores, né, que a gente substituiu, tá? Ela tinha acabado de fazer ortodontia, ela tinha fechado os diastemas dela e, enfim, depois de 16 anos, os diastemas voltaram, tá? Mas tudo bem. Olha aí, ó, dá para ver a restauração. Ah, professor, dá para ver a restauração. Meu, mas olha a ampliação que está isso aí. A distância não dá para ver. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui estava lá 16 anos atrás. E eu ia substituir. Eu só não substituí porque a paciente foi embora. Ela sumiu. Olha aqui, ó. Dessa foto para essa, tem 16 anos. Conta para mim o que aconteceu ali. Nada. Nada. Dá até vergonha da restauração que eu fiz. Porque essa coisinha feia aí que eu ia trocar, tá durando aí, meu. Tá durando 16 anos. Ah, professor, mas tá feio. Mas tá aí. Não tem cavidade. Não tem cavidade. Isso aí, gente, já tem 3 anos. Isso aí, a maioria desses casos, eu puxei, eu cacei os pacientes, na verdade, em 2019, para uma aula, que foi a aula inaugural do Congresso de 25 anos da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Então, eu estava falando sobre longevidade, eu fui falar sobre isso, né? É esse aqui o trabalho que eu falei para você do Gordon, né? Que a mudança de um dentista para outro pode levar ao maior número de trocas de restaurações. Uma vez que o profissional escolhido tende a sugerir a substituição de restaurações com sinais de desgaste por não confiar no trabalho realizado pelo colega, mesmo que esses sinais não signifiquem falha do procedimento restaurador. Ó, isso aí é algo a se pensar, né? Isso aqui é um caso que a gente fez em 98, é um caso que eu adoro, né? A gente fez isso aí, coloquei aqueles 2 braquetezinhos para fechar um pouquinho, né? Eu restaurei os laterais, depois os centrais. O paciente sumiu, depois voltou depois de 11 anos. Eu fiz um repolimento, né? Depois ele voltou regularmente, né? A cada 2 anos, mais ou menos, às vezes eu fazia repolimento, às vezes não. Aqui com 20 anos na boca do paciente, tá certo? Isso aí é uma... Eu não posso ter a música, porque senão você vai guardar isso aí, o Instagram ele corta. Mas isso aí é o repolimento que a gente fez. Isso aí é uma restauração velhinha, gente. Tem 20 anos de idade. Não, 20 anos não é velho, né? Mas para restauração é. Tá? Para restauração é isso que a gente fez. É o repolimento aí, ó. Depois, 2019, tá certo? 21 anos, 22 anos. Com 22 anos, olha aqui, ó, teve uma fraturinha ali, ó. Por quê? Porque aqui, tá vendo que ele tinha uns diastemas aqui? Eu fiz o fechamento desses diastemas, utilizando uma matriz, um sistema de matriz que a 3M vai lançar finalmente agora em março, que chama BioClear, é um sistema muito bacaninha, a gente vai estar falando sobre isso. Tá vendo? Ó, como eu fiz a restauração dos dentes inferiores, ele começou a fazer arte, coisa que ele não fazia antes. Entendeu? Tá vendo? Eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui foi restaurado com um sistema de matriz, como eu falei para vocês, que vai ser lançado pela 3M, que chama BioClear. BioClear. Muito legal, vai ser lançado esse mês. Isso aí eu fiz utilizando uma resina só, a Filtech Universal, de uma cor só, para tudo isso aí. Tá? Então aqui, olha aí, isolamento absoluto, a gente fez asperização da superfície. Eu não troquei tudo, eu só fiz um reparozinho ali, jateamento de óxido de alumínio, ataque ácido, lavei, sequei, tá vendo, gente? Isso aqui é dente. Isso aqui é uma resina velha. Isso aqui é dente. Aí eu apresentei um esmaltezinho acromático ali. Tá vendo? Fiz o repolimento total em todo o dente.
né, em todos os dentes, né? Aproveitei, fiz o repolimento, lembrando sempre de usar o fio dental com a pasta nas regiões interproximais. E olha aí, ó, 22 anos. Desculpa, 22 anos na boca do paciente. Né? Já está indo para 24. Tá certo? 2020, esse ano vai fazer 24 anos. Tá joia? Eu acho Então, que vai dar oi? aqui. Eu acho que o tempo vai dar. A gente já está com quase Vai, uma não, hora. estou acabando aqui já. Não, vai lá. Isso aqui é um trabalho mostrando, né, que aquilo que a gente já falou, né, que o reparo ele é algo que permite que a sua restauração ela dure mais tempo, né, ela fique mais tempo na boca do seu paciente, tá certo? Olha aqui, ó. E para finalizar, né, para a gente poder finalizar aqui, só para lembrar, né, o que faz com que as restaurações durem bastante tempo. Então, é isso aí, ó, diagnóstico, você saber quando utilizar determinado material, mas principalmente quando substituir uma restauração já existente, tá? Selecionar corretamente os materiais. A gente sabe muitas vezes que a técnica restauradora é complexa, então você tem que dominá-la de uma certa maneira, né? E meu amigo querido, né? Fazer aquilo que você ensina tão bem, isolar o campo operatório. Meus queridos amigos, isso aí não tem jeito. Vocês viram aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês, aquela resina, dente posterior principalmente, é isolamento absoluto, com total certeza. É isolamento absoluto. Anterior também, por que não? Por que não? Tem gente que fala assim, mas tem certas situações que é difícil fazer o isolamento absoluto. É difícil quando? Quando você tem uma grande destruição coronária ou uma restauração muito subgengival. Aí, nesse caso, você vai fazer isolamento relativo? Onde você mais tem que usar o absoluto, você vai usar o relativo? Então, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, mas a gente não sabe direito. Por isso que tem o isola que cola. De verdade, cara, vocês foram muito felizes em estar ensinando os dentistas uma maneira fácil, legal, de usar o isolamento absoluto. Parabéns, parabéns. Correta utilização do adesivo, gente. Isso aí é imprescindível, imprescindível, né? Fotopolimerização. Fotopolimerizador não é tudo igual, gente. Não é porque o aparelho tem uma luz azul que está fotopolimerizando a resina, não. Você tem que usar um fotopolimerizador de qualidade, que você conheça a potência, pelo tempo adequado. Você tem que fazer o polimento adequado das suas restaurações, sejam elas anteriores, sejam elas posteriores. Não é para ficar polindo todo ano, não. Você tem que polir quando você termina a restauração. Fotopolimerizar adequadamente e fazer o polimento adequado, tá? Checar a oclusão, tá? É super importante. E fazer uma odontologia com precisão operatória, tá? E para isso, meus amigos, eu puxo a sardinha para o meu lado, a gente precisa ou de lupa ou de microscópio. A odontologia que a gente tem hoje em dia, né, Carlos? Ela tem muitos detalhes, gente. O olho nu não dá para acompanhar a evolução da odontologia como ela se apresenta para nós hoje em dia. A qualidade que todos nós que estamos aqui queremos e desejamos para os nossos pacientes, porque aquilo que eles merecem tem de ser feito com algum nível de magnificação para que você possa executar o seu trabalho com maior precisão. Meu querido, olha, eu agradeço demais essa oportunidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Eu quero mais uma vez parabenizar você pelo trabalho super legal, super importante que você faz. Eu acho ele assim de uma esteira. Não estou falando isso porque você está aqui, não. Tá? Não estou fazendo isso só para te bajular. Eu estou fazendo isso porque você merece, cara. Você é muito cuidadoso no seu trabalho. Você achou o caminho para poder auxiliar os profissionais a realizarem restaurações não só de qualidade do ponto de vista estético e funcional, mas de modo que elas se sustentem, que elas durem o maior tempo possível na boca do paciente. E, mais uma vez, com certeza, um dos aspectos mais importantes disso é o isolamento do campo operatório, uma vez que a gente trabalha num lugar pequeno, escuro, úmido, e a maioria dos materiais não podem sofrer ação dessa umidade durante a sua execução, durante a execução da técnica restauradora. Então, é isso aí. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que quem acompanhou essa live aí, e para todos aqueles que não conseguiram acompanhar e que vão entrar
depois ali na plataforma para poder acessar essa aula. Gente, eu não consigo imaginar uma aula tão importante quanto essa. Porque hoje em dia tudo que a gente vê é antecipação. É o que eu mais enxergo, antecipação. Estamos pulando etapas. Só quer já colocar a broca no dente, já fazer facetas em todos os dentes. E, poxa, essa aula é um convite, cara. Um convite para você imaginar como que você quer que seus pacientes envelheçam com você. Porque a ideia é você fazer a odontologia a longo prazo, né? E você ter esse acompanhamento feliz dos pacientes. Então, essa aula sua, professor, para mim, ela é fantástica. Eu não canso de assistir ela. Toda vez que eu assisto, é inspirador. É a melhor palavra que eu posso dizer. É totalmente inspirador. E, mais uma vez, professor, muitíssimo obrigado. É uma honra. Eu que agradeço, Cássio. Obrigado pela oportunidade, viu? Fazia Obrigado. tempo que eu não fazia uma live, cara. Fazia tempo que eu não fazia uma live. Fazia bastante tempo. Legal. Cara, mas é tão legal, é tão gostoso, cara. É gostoso bater papo, assim, né? Muito legal. E aí, tá aproveitando o carnaval? Eu tô aqui, né? Em casa, né? Trabalhei ontem. Trabalhei ontem direto o dia inteiro. Então tá. Um beijo, viu, professor? Muitíssimo obrigado. Pessoal, para todos vocês, beijo, ótima semana. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.